A palavra de Deus ensina que tudo acontece no tempo certo, conforme o propósito divino. O maior desafio é confiar quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A ansiedade pode surgir e a vontade de buscar atalhos se intensifica, mas tudo que nasce da pressa se torna difícil de sustentar. Quando algo vem no tempo de Deus, Ele mesmo o sustenta. Esperar com paciência não significa apenas contar os dias, mas confiar que Deus não falha, não se esquece e atende os corações que confiam nele. Se algo ainda não aconteceu, pode ser porque ainda há um processo de crescimento e preparação. Quem compreende isso, usa esse tempo para amadurecer e fortalecer a fé. No momento certo, tudo fará sentido, portas se abrirão e o impossível acontecerá. Muitos acreditam que seus sonhos não se realizam por fatores externos, mas, muitas vezes, a maior barreira está dentro da própria mente. A autossabotagem se manifesta através de pensamentos negativos, crenças limitantes e insegurança. Quando o medo substitui a confiança, as decisões são baseadas na incerteza, adiando oportunidades. A dúvida paralisa e impede o progresso. Palavras têm poder. Quem constantemente diz que algo não dará certo acaba moldando sua realidade de acordo com essa crença. Quando a mente se alinha com a verdade de Deus, tudo começa a mudar. O propósito que Ele colocou em cada pessoa não é um fardo, mas um chamado a ser vivido. No entanto, é preciso agir, pois esperar por condições ideais pode levar à inércia. Superar a autossabotagem começa com a identificação de pensamentos e atitudes que bloqueiam o avanço e com a decisão de substituí-los pela verdade de Deus. Quando a fé se torna maior que o medo, novas oportunidades surgem. Talvez a porta já esteja aberta, mas falte coragem para atravessá-la. Muitos esperam que a realização de um sonho aconteça de forma grandiosa, mas Deus geralmente age por meio de pequenos começos. O que parece insignificante pode ser parte do plano dele. Pequenas oportunidades, tarefas simples e convites discretos podem estar diretamente ligados a um propósito maior. Alguns rejeitam oportunidades por achá-las pequenas demais, mas Deus testa fidelidade nos detalhes. Quem valoriza o pouco, demonstra estar pronto para receber mais. Muitos pedem grandes bênçãos, mas não cuidam do que já possuem. O coração é provado na forma como lidamos com as pequenas responsabilidades. O orgulho também pode ser um obstáculo. Quem deseja algo grande, mas despreza pequenos começos, pode não estar preparado para sustentar algo maior. Grandes conquistas começam com alicerces sólidos, e o crescimento ocorre antes que os resultados se tornem visíveis. É importante refletir sobre quais portas Deus já abriu e se estamos atentos a elas. O olhar certo não foca apenas no destino final, mas reconhece cada etapa como parte do plano divino. O que parece pequeno hoje pode ser essencial para algo maior amanhã. Se a caminhada parece difícil, entregue suas preocupações a Deus. Não é preciso entender cada detalhe, apenas confiar que Ele está agindo, mesmo que ainda não seja possível ver. Respire fundo, entregue seu coração a Deus e permita que Ele renove sua fé. Ele está ouvindo a sua voz. Quantas vezes você já se pegou questionando se está sonhando alto demais? Parece que aquilo que você tanto deseja está sempre fora de alcance, como se houvesse uma barreira invisível entre você e aquela promessa que um dia aqueceu seu coração. Talvez você já tenha tentado e falhado, ou pior, nem sequer tentou, porque tudo ao seu redor insistiu em dizer que você não era capaz. Pode ser que as circunstâncias tenham feito você desacreditar, levando a aceitar a ideia de que esse sonho nunca foi realmente para você. Mas e se aquilo que você considera impossível for apenas uma mentira que você aceitou como verdade? E se Deus já tiver traçado um plano para a sua vida, e você ainda não percebeu? A dúvida é uma arma perigosa que pode roubar os planos extraordinários que o Senhor preparou para você. Quando alguém começa a duvidar, perde a clareza, desanima e enfraquece na fé. E é exatamente isso que o inimigo deseja. Ele sabe que um coração cheio de fé pode derrubar barreiras, abrir caminhos e transformar realidades, enquanto o medo paralisa antes mesmo da batalha começar. A palavra de Deus traz uma verdade poderosa sobre isso. Jesus disse: "Para os homens é impossível,
mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. É impressionante como os desafios da vida podem nos fazer esquecer quem realmente somos. Quando enfrentamos frustrações repetidas, passamos a nos enxergar de forma limitada. Palavras negativas que ouvimos ao longo da vida criam raízes em nossa mente, e sem perceber, começamos a agir como se não tivéssemos capacidade. Mas será que essa é a verdade sobre você? Deus não colocou um sonho em seu coração por acaso. Desde a sua criação, Ele já tinha um propósito definido, e esse propósito não depende de suas habilidades, da sua condição financeira ou de qualquer limitação humana. O que Ele preparou para você vai além do que seus olhos podem ver. Mas para viver essa realidade, é necessário acreditar. Muitas pessoas desistem antes mesmo de dar o primeiro passo. Carregam sonhos dentro de si, mas não agem, esperando o momento perfeito, a oportunidade ideal ou um sinal grandioso. O problema é que, na maioria das vezes, o cumprimento do propósito não começa com algo espetacular, mas com uma decisão simples: confiar e dar um passo de fé. O medo do fracasso é um dos maiores bloqueios para aqueles que desejam viver algo novo. Mas a questão não é se você cometerá erros ao longo do caminho. A verdadeira pergunta é: você está disposto a continuar, mesmo quando as dificuldades surgirem? O próprio Deus fortalece aqueles que seguem confiando. Se você permanecer firme, Ele abrirá as portas certas e fará o que for necessário para cumprir o que prometeu. Talvez você esteja esperando um grande milagre para acreditar que é possível. Mas será que já não existem pequenas evidências ao seu redor? Será que Deus já não tem mostrado, de forma sutis, que está conduzindo sua história? Quem tem olhos atentos percebe a mão do Senhor em cada detalhe. Você não precisa conhecer todos os passos antes de iniciar a caminhada. Apenas creia: se Deus prometeu, Ele cumprirá. O seu sonho é possível. E não porque você tem força para realizá-lo, mas porque Deus tem poder para fazer acontecer. Você só precisa decidir acreditar. E aproveitando esse momento, convido você a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal Ilustração Cristã e deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Há momentos em que a distância entre o que desejamos e a realidade parece intransponível. O tempo passa, os anos se acumulam, e aquela promessa que um dia encheu seu coração de esperança agora parece um eco distante. É nesse ponto que muitos se perguntam se realmente vale a pena continuar acreditando. A espera pode ser desgastante. O tempo avança e, em vez de progresso, surgem obstáculos. As oportunidades parecem escassas, os recursos insuficientes, e cada tentativa frustrada deixa marcas invisíveis na alma. É fácil perder o ânimo quando tudo parece apontar para o fracasso. O inimigo usa esses momentos para semear dúvidas. Ele sussurra que tudo não passou de ilusão, que Deus não falou nada e que, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Ele planta a sensação de que o tempo está se esgotando, que já não há mais espaço para recomeços. Mas o tempo não limita a Deus. Ele nunca se atrasa, não se confunde e jamais esquece o que prometeu. A mente humana tenta encontrar explicações para os atrasos e lógica para aquilo que não se encaixa. Mas os planos do Senhor não seguem a lógica humana. O que parece um atraso pode ser um processo necessário. O que parece uma porta fechada pode ser uma proteção divina contra algo que ainda não se pode ver. A inquietação surge da necessidade de controle. Quando não enxergamos um caminho, tendemos a pensar que ele não existe. Mas a fé não depende da visão natural. Ela se apoia na certeza de que, mesmo quando tudo parece contrário, Deus está agindo. Ele trabalha no invisível, preparando cenários e alinhando circunstâncias de maneiras que nossa mente jamais poderia planejar. A palavra de Deus nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5. A questão não é se o sonho é possível, mas se você confia no tempo e na ação de Deus. Muitas pessoas desistem porque não veem mudanças imediatas, mas a demora não significa negação. Se algo ainda não aconteceu, talvez seja porque ainda há algo sendo moldado dentro de você.
Aqueles que esperam em Deus não são esquecidos. O tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. O que hoje parece inalcançável pode estar sendo estruturado nos bastidores da sua vida. Se Deus colocou um sonho em seu coração, não deixe que as circunstâncias o convençam do contrário. Nossa visão pode ser limitada, mas Deus vê além. Ele conhece cada detalhe, cada desafio e cada necessidade. O que hoje parece distante pode se tornar o testemunho de amanhã. O que hoje traz incerteza pode, em breve, ser motivo de gratidão. Seu papel não é entender cada etapa do caminho, mas confiar que Deus está conduzindo tudo no tempo certo. Esperar nunca é fácil. Há uma inquietação natural dentro do ser humano que nos faz desejar resultados imediatos. Quando algo demora a acontecer, nossa primeira reação é questionar se há algo errado, se a promessa foi esquecida ou se realmente era vontade de Deus. O tempo da espera pode parecer um período de silêncio, mas isso não significa ausência de Deus. Pelo contrário, é nesse intervalo que Ele realiza os processos mais profundos dentro de nós. Muitas vezes, o que desejamos já está preparado, mas nós ainda não estamos prontos para receber. Se um sonho se concretiza antes do tempo certo, pode se tornar um fardo em vez de uma bênção. Quantas pessoas receberam o que pediram a Deus, mas perderam porque não tinham maturidade para administrar? A espera não é punição, é um tempo de construção. Cada fase tem um propósito. O tempo da semeadura nunca pode ser ignorado. É impossível colher sem antes plantar e cuidar da terra, mas muitos querem os frutos sem passar pelo processo de crescimento. Se tentamos apressar o crescimento de uma árvore, comprometemos sua colheita. O mesmo acontece com os sonhos. Se forem acelerados sem raízes firmes, podem desmoronar diante da primeira dificuldade. Deus enxerga além do que podemos ver. Ele sabe as conexões que precisam ser feitas, os ajustes que devem acontecer e os obstáculos que precisam ser removidos. No tempo certo, quando tudo estiver alinhado. Se a caminhada parece difícil, entregue suas preocupações a Deus. Não é preciso entender cada detalhe, apenas confiar que Ele está agindo, mesmo que ainda não seja possível ver. Respire fundo, entregue seu coração a Deus e permita que Ele renove sua fé. Ele está ouvindo a sua voz. Aquilo que parecia distante se tornará realidade. Que o Deus de paz lhe conceda discernimento em cada decisão fácil ou difícil que você tenha que tomar. Não se esqueça, Ele está te vendo, Ele sabe tudo sobre você, lembrando que Deus está a uma oração de distância de você. Shalom. Até o nosso próximo encontro.